comportamento humano realmente é fascinante. No começo da pandemia, um grupo de pessoas começou a protestar, dizendo que não existia nenhum vírus, que ninguém estava morrendo aqui no Brasil, que lockdown não seria necessário. Mas o que aconteceu foi que o número de mortes começou a aumentar de uma forma expressiva aqui no nosso país, o lockdown se tornou necessário. Essas pessoas parece que assimilaram aí realmente que existia um vírus e passaram a protestar contra outras coisas, que o uso de máscara não era necessário, que não ajudava em nada, que o distanciamento social não iria contribuir com a diminuição da quantidade de casos, diziam que os cientistas não sabiam o que estavam falando, até que realmente todas essas medidas se provaram, né, efetivas e ajudaram a reduzir a quantidade de mortes. Muito bem, logo em seguida veio a promessa de um remédio que iria ajudar, queria contribuir a diminuir a quantidade de casos e obviamente estava todo mundo torcendo para o remédio dar certo, né? Porque no fim das contas a gente quer realmente, o que a gente queria era que o vírus fosse embora, que a gente pudesse voltar à nossa vida normal. Mas infelizmente esse remédio ele não teve, né, uma eficácia comprovada através, né, de experimentação científica. Então, infelizmente, não dava certo, não dava para usar esse tratamento. Mas esse grupo de pessoas continuou insistindo que esse tratamento era o melhor. Logo em seguida veio a notícia das vacinas, da cura, né? Finalmente aquilo que todos nós queríamos. Mas esse grupo de pessoas parece que começou a torcer contra a cura, contra o fim do vírus, insistindo, né, num certo medicamento. A gente queria que desse certo, mas não deu, infelizmente. Não tem por que a gente protestar. Mas esse grupo começou a torcer contra a vacina, falando que a vacina era experimental, que a ciência não sabe nada. Aliás, né, nunca leram um artigo científico, mas querem protestar contra a ciência. Não sabem nem o que é uma correlação, né, mas enfim. E aí, o que aconteceu é que a vacinação veio, nosso esquema vacinal aqui no Brasil foi espetacular, né, por diversas razões. Existem evidências científicas aí que mostram o porquê que o nosso esquema foi muito melhor do que o dos outros países. Aqui você tinha um dia para se vacinar, se você não for, você perdeu o seu dia. Então tem toda a questão da exclusividade, tem a questão da escassez, que tem bastante evidência científica que mostra que quando existe escassez é um dia só, é a tua vez. A maioria das pessoas vai lá e se comporta de uma forma adequada, né? Nos outros países cada um podia chegar lá na hora que quisesse se vacinasse, então não tinham esses efeitos aí. Então por isso que o nosso esquema aqui realmente foi muito bacana, foi muito bom. E com esse esquema da vacinação, as mortes caíram de uma forma assustadora, né? Foi muito interessante tudo o que aconteceu aqui no nosso país. Pois bem, agora a vida parece que está voltando ao normal. Alguns governadores já estão, né, liberando, normalizando aí o comércio, bares, casas de show, estádios. E esse grupo de pessoas está torcendo para que dê errado. Estão falando que as medidas agora, né, para voltar à liberdade, aquilo que elas queriam lá no começo, que elas estavam protestando que não tinham antes, só estão aí por causa do carnaval, que logo depois do carnaval elas estão torcendo para aumentar a quantidade de casos, elas estão torcendo para que daí as máscaras voltem a ser obrigatórias, que agora, né, tem alguns estados aí que já tem a data, inclusive, para liberar as máscaras. Elas estão torcendo para vir um lockdown de novo lá na frente. Então, eu não consigo entender qual que é o raciocínio desse pessoal. Eles estão lutando para quê? Eu não estou entendendo. Eles estão lutando para melhorar a nossa saúde, para melhorar a situação, para a gente sair realmente, né, desse momento aí complicado? Ou eles estão torcendo para dar errado só por causa do partido político que eles defendem, pessoal? Qual que é a intenção desse grupo de pessoas? Alguém aí consegue me explicar, por favor?